Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje o programa está imperdível, trazendo um convidado especial que é sinônimo de música, de cultura e legado artístico. Ele é produtor musical, empresário e, óbvio, filho de uma das maiores vozes que o Brasil já conheceu, Elis Regina. João Marcelo Bosco construiu sua própria trajetória no universo musical, participando de projetos que marcaram gerações e impulsionando novos talentos no cenário nacional e internacional. Nós vamos conversar sobre os desafios da indústria musical, as transformações no mercado com o streaming e as redes sociais e o impacto do legado de Elis Regina. E vamos abordar ainda os escândalos que envolvem a indústria da música internacional principalmente. Bosco, que prazer tê-lo aqui. Eu não sei se vai dar para a gente falar isso tudo, porque nós temos só meia hora de programa, mas eu vou tentar. Como é que você está? Tudo bem? Você sabe que eu sou seu fã, né? É um prazer estar com você aqui. E a gente conversou... Isso é trabalho voluntário que você faz, né? Tipo, os outros, eu conversei com o Bosco há muito tempo. Eu acho que eu conversei com você Aliás, eu estive com você há uns 8 anos, não sei, 9 anos. Você não mudou nada, Bosco, está no mesmo jeito. Muito obrigado, muito obrigado. Vou tomar isso como um elogio. Vamos lá. Vamos começar, vamos dar canelada no povo aí. Ô Bosco, no passado, as gravadoras tinham um papel muito importante. Você tem uma gravadora até hoje, né? E elas tinham um papel muito importante na carreira dos artistas. Mas hoje as redes sociais e os shows, eu acredito que são essenciais para o artista, né? Isso, na sua opinião, quais são os maiores desafios e os benefícios que essa transformação trouxe? Os benefícios, eu acho que são aqueles que a gente já se acostumou até e quase que se tornaram invisíveis, como boa parte da tecnologia que a gente conhece. A gente não para pensar no milagre que é acender uma luz, girar uma torneira e sair de forma mágica a água, você conseguir refrigerar alimentos e gerar a chama, o fogo, no instalar de dedos. A gente esquece disso. No campo da música, a gente também acabou se acostumando ao fato que, por exemplo, né, num laptop tem mais tecnologia do que os Beatles conheceram durante a sua trajetória. Você, num laptop, hoje consegue ter fontes sonoras as quais você precisaria ter uma sala de sintetizadores, né, nos anos 70 e 80. Então, acho que essa facilidade na produção, essa expansão do número de estúdios que você consegue ter em casa, com uma qualidade similar a um grande estúdio. E, acima de tudo, o direito de publicar. Você antes precisava da intermediação de um grupo de pessoas. Você tinha lá as gravadoras, as rádios. Então, 6, 7 gravadoras grandes, mais algumas poucas independentes, 10, 15 rádios às quais você poderia tocar a sua música. Se você tivesse as portas fechadas nesse meio todo, sua vida ficaria muito difícil depois. Então, acho que o direito à publicação, você conseguir subir a sua música e ser vista, ouvida, né? Porque hoje sempre com imagem, é um benefício. O maior desafio, eu acho que é você ser notado, William, porque estima-se hoje, só no Brasil, cerca de 70 mil novas músicas são subidas por dia, o equivalente a 7 mil discos por dia. Então, o desafio do artista é ser notado. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Ô Bosco, e é possível ainda ganhar dinheiro no mercado musical brasileiro? Se ganha como no passado? Eu acho que as fontes mudaram um pouco. Claro que quando você fala de ganhar dinheiro, você tem que separar o que é um artista individual e um selo musical que agrega uma quantidade ali de gravações, uma quantidade maior de gravações, vamos colocar assim. Então, assim, quando você tem um catálogo, você consegue ali ter um faturamento mensal razoável, porque é a soma de muitas obras. Quando você tem uma obra individual, quando você é um artista que, você gravou 10 álbuns, então você tem aí 100 faixas, mais remixes, versões ao vivo, que sejam 500 faixas, vai? Para você conseguir ganhar dinheiro com isso, realmente precisa ter uma audiência individual muito grande. Porque o que se paga, qualquer pessoa pode procurar na internet, por stream, é um número baixo. Então você tem que ter muitos streamings para conseguir ter um faturamento substancial. Agora, show business, né, William? A gente tem aí a origem do nosso negócio, muito antes da gente poder ter a gravação, era a música ao vivo.
Tá. E não preciso nem voltar na história da humanidade, porque até o início do século XX, você precisaria ter uma pessoa ou pessoas tocando ao vivo para você ouvir música. A dissociação da audição de música da performance ao vivo é algo muito recente na nossa história. Mas para não ficar, né, parece um tratado aí científico, econômico e tal, vamos pegar dos últimos, sei lá, 70 anos. Como foi o faturamento da Elis, do Roberto Carlos, da Maria Bethânia, da Ângela Maria a vida inteira? O maior faturamento sempre veio dos shows. E é muito fácil de calcular. Se você vendia 1 milhão de cópias, vamos pensar nos números de hoje, que você ganhasse R$ 3 por cópia, você ganha 3 milhões de reais. Quando você faz um show, um artista hoje que tem aí um show entre 80 e 120, até 150 mil reais, você, muito rapidamente, em um mês, já consegue ter esse faturamento. Então, mesmo no auge da indústria, o que a Madonna, o que, sei lá, Michael Jackson, né, Prince, esses grandes nomes, Paul McCartney, conseguiam faturar numa turnê, sempre foi um número muito maior do que os álbuns. O que acontece é que aquela receita de álbum, mesmo sendo menor que a de show, ela desapareceu. E aí existe essa busca por novas receitas no mundo digital para suprir essa ausência. Então, hoje, o artista, não é hoje, né? O artista, então, sempre ganhou muito com o show business, ou com os espetáculos, não é isso? As Exato, gravadoras exato. acabavam não repassando muito dinheiro na venda de discos, não é? Sempre foi assim, né? Olha, os royalties eram muito pequenos Tá. antigamente. Por exemplo, a minha querida mãe, Elis Regina, quando ela assinou o primeiro contrato, ela recebia no máximo 3, 4%. Hoje em dia, Elis Regina recebe 25%. Então, o que havia era o seguinte: ganhava-se um dinheiro suficiente ali na indústria fonográfica, a ponto da indústria não querer nada da receita do artista dos shows ao vivo. Quando as receitas começaram a despencar, houve aí uma tentativa, sobretudo na virada do milênio, né, no final dos anos 90 e início do século 20, do chamado contrato 360, onde as gravadoras queriam um pedaço da receita do show dos artistas, porque diziam ali que através do plano de marketing para lançar o álbum, o artista se beneficiava. Isso nunca foi muito adiante, não. As iniciativas das gravadoras em ter empresas de agenciamento, de agenciarem artistas, raramente deram certo, raramente, casos isolados. Uhum. Então, continua esse santo graal, a busca do santo graal. Agora, é importante lembrar que tudo que ouvimos na internet, tudo que ouvimos dos grandes sucessos, em 90% dos casos, não é um número chutado, é um número muito próximo da realidade, esses fonogramas pertencem ainda às grandes gravadoras, porque em algum momento um selo assina com o João e o William, uma dupla nova aí de sucesso, aí começa a crescer, em algum momento uma major vem e compra aquilo e vai juntando. E as majors são sócias, né, de certa forma, do Spotify, são sócias, de certa forma, do YouTube por causa do faturamento. Tá. O artista hoje não ganha, ele pode até ganhar dinheiro no YouTube, mas tem que ter visualização, muita visualização. Muitas. Essa era digital, você falou aí no início, trouxe uma democratização, né, na produção musical, né? Mas também ela intensificou a competição. O Sim. que os artistas precisam fazer hoje para se destacar nesse cenário tão competitivo? Como é que o cara começa? Eu sou um músico, peraí, eu vou procurar a gravadora do João, e aí depois eu vou assinar, ele vai fazer um marketing para mim, e aí eu vou me despontar na internet, e aí eu vou conseguir fazer show. É mais ou menos isso? Olha, mais do que nunca, a gente vê essa necessidade do artista, de certa forma, como você descreveu, dele mesmo ser um produtor de conteúdo, como falam hoje, eu acho um nome muito genérico, mas aqui nesse contexto cabe, e ser um produtor de planos de marketing constantemente. Assim. Você vê que os artistas, mesmo os músicos, que normalmente ficavam nos bastidores, aqueles que acabam se destacando mais, são aqueles que conseguem se comunicar através desse meio aqui. Então, eu acho que hoje, um artista, para ser notado, nesse momento, é fundamental que ele domine, de certa forma, ou se associe a quem domina essas ferramentas de promoção no mundo digital. Agora, se tivesse uma fórmula, né, William, o George Martin teria produzido 2 ou 3 Beatles, o Quincy Jones teria produzido 4 ou 5 Michael Jacksons, né? Ainda existe esse tal desse
je ne sais quoi, né? O chamado coeficiente divino. Algumas músicas, por alguma razão, elas capturam a atenção das pessoas. E hoje existe também esse acaso de você, sei lá, você ter uma música que é associada a um determinado vídeo, esse vídeo viraliza e as pessoas redescobrem essa música, às vezes de maneira insólita. Recentemente teve o caso do Dreams, né, do Fleetwood Mac, que um sujeito ali andando de skate, numa vibe muito gostosa e tal, colocou a música em pauta e todo mundo começou a ouvir. Então, hoje, o chamado imponderável de Almeida impera. Existe. Muito, muito. Hoje, os músicos têm mais controle, então, das suas obras, é isso, né? Mas você, se fosse fazer uma avaliação, assim, você tem uma relação muito grande com os músicos. Qual que seria a preferência deles? Eu queria continuar com as grandes gravadoras, e não com o streaming, e não com a presença do YouTube. O que eles preferem ou preferiam, né? Os artistas, segundo Jung, eles são infantis e autoeróticos, né? Autoeróticos no sentido de vaidosos, né? Então, eu acho que, pelo que eu noto, eles queriam o melhor dos dois mundos. Eles queriam ter uma grande gravadora com um grande plano de marketing, com as suas necessidades econômicas sendo supridas e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de um artista independente, né? Eu acho que esse é o sonho de consumo. Veja, quando você está numa grande gravadora e você é prioridade lá dentro, é um mundo incrível, né? Incrível, porque você tem ali uma agremiação, trabalhando para você. Exato, de pessoas trabalhando para você. Quando você não é prioridade, eu consigo imaginar, e já acho que coletamos histórias aí ao longo das décadas, de pessoas extremamente insatisfeitas, mesmo sendo uma grande estrela. A hora que passa aquele grande faturamento, você acaba ficando em segundo plano. Eu acho que ainda é um sonho da maior parte dos artistas que conheço, e músicos, artistas, enfim, ter um contrato com um selo importante ou com uma gravadora importante. Parece ser ainda, nem que seja um paraíso artificial, mas ainda é um objeto de desejo, William. Como um ator trabalhar numa grande emissora, não, eu quero fazer meu próprio conteúdo. Normalmente é quando as coisas não funcionaram num grande centro de produção, né? Pessoas que têm a opção, né? Tem o caso de pessoas como você, que passam por muitos lugares, aí decidem pegar as rédeas da sua carreira e já com fanbase, você consegue estabelecer uma relação com essas pessoas que te acompanham, que transcendem o veículo que você esteja. Mas isso, cá entre nós, é para muito pouca gente. É como pensar que trabalhar com futebol fica todo mundo rico, quando a gente sabe que é uma pequena pirâmide, né? Mesmo o basquete, né? São aqueles times que conhecemos. Depois, se você não está na NBA, você tem a G-League e depois começa a ficar difícil. Então, assim, o topo da pirâmide é pequeno, né, e solitário. Você sabe por que eu te perguntei isso? Porque recentemente eu assisti a uma entrevista de um cantor famoso, muito famoso, que eu sou fã também, músico, um baita músico, e ele reclamando que estava passando já necessidades. Porque... O Ivan Lins, você está falando? Eu não ia falar. Não, mas imagina, ele não há segredo, ele falou isso num programa de televisão. Ele falou, E ele falou, etc. Bom, o Ivan... E eu achei impressionante, porque a capacidade musical do Ivan Lins é incrível, né? Não, e é gravado no mundo inteiro, né? Gravado no mundo inteiro, né? Eu falei, gente, se o Ivan Lins está sofrendo com isso, imagina os outros, né? Sim, nesse campo da arrecadação, realmente deve ter tido uma grande queda. Agora, você imagine, o Ivan Lins é um dos brasileiros mais gravados no mundo. George Benson, Sarah Vaughan, Take Six, Quincy Jones, enfim, gravado mundialmente. Se tá difícil para ele, se apertou para ele, imagina. Então. Agora, nessa entrevista ele repete um pouco o que falamos aqui, né, William? Que a receita de shows continua sendo uma receita grande e que ele está cansado, mas ele precisa continuar a fazer shows, né? Agora, a boa notícia é que o show do Ivan Lins, todas as vezes que vejo, o show do Ivan Lins é um show sempre lotado. E caro, tá? Que depois que eu assisti essa entrevista, não é caro, ele é um bom preço. Porque depois que eu assisti essa entrevista, eu tentei procurar os valores do show para ver se eu trazia o Ivan Lins aqui para os Estados Unidos.
para fazer uma tour aqui. Aí eu fiquei avaliando assim, eu falei, preciso de um sponsor um pouco mais forte, tem que ir atrás primeiro. O Bosco, é um estilo musical que prevalece hoje no Brasil nas paradas de sucesso da internet ou não tem isso? Olha, a gente tem esses gêneros que já se consagraram há algum tempo e que se estabeleceram como os gêneros mais ouvidos do Brasil, chamado mainstream, né? Importante lembrar que o Brasil é um dos países do mundo que mais ouve a sua própria música. Fica sempre entre os 3, 2, às vezes, países que mais escutam a própria produção. Uma produção, claro, incrível. Acho que é o país que mais tem matrizes musicais no mundo. Se compara a continentes apenas. O Brasil, claro, é um país de dimensões continentais, mas acho que aqueles gêneros que conhecemos, o que se convencionou chamar de sertanejo universitário e todas as suas, depois as suas subdivisões, né, que foram as associações que foram criadas. A gente tem o funk carioca e as suas diversas misturas também. E aquilo que se convencionou chamar de tecnoforró, piseiro, pisadinha, esses três realmente são as novidades. Você tem o samba, que permanece ali, e você tem alguns gêneros que ficaram realmente, entre aspas, em baixa durante os últimos anos, pelo menos os últimos 15 anos, que é a chamada nova MPB, a MPB, que é um termo que congrega realmente muitos gêneros musicais, e o rock nacional, e que recentemente, pós-pandemia, voltaram a crescer. O Bosco, os saudosistas dizem que a música brasileira que faz sucesso hoje não tem qualidade, né? Fazendo uma referência aí à bossa nova, à MPB, às músicas de raízes. Isso é verdade? Eu acho que a gente tem duas coisas que a gente tem que separar aí. Primeiro é a nossa emoção pessoal. Nós temos, durante a adolescência, por exemplo, uma formação que tende a reverberar o resto da nossa vida. Trocando em miúdos. Quando você começa a namorar, quando você começa a ter os seus primeiros grupos ali de amigos, começa a sair, começa a ter uma certa independência, aquela música que a gente ouve é uma música que acaba reverberando pelas décadas seguintes, variações daquela música. Pode ver, o que você começa a escutar na sua adolescência, pré-adolescência, ali, quando você está começando a namorar, sobretudo, é o que você acaba ouvindo a vida inteira. Então, a gente sempre tende a achar, de certa maneira, até por uma questão neurofisiológica, você cada vez mais fica menos aberto às novidades. Então, aquela velha frase, poxa, no meu tempo a música era melhor e tal, é que tem essa grande memória afetiva. A outra coisa, William, é que assim, você tem picos e vales, né? Tudo, né? A respiração, né, do universo, a expansão, contração e relaxamento, a respiração, sístole, diástole, enfim, tudo isso se repete, eu acho que na criação musical. Então você tem momentos de grande fartura e de criações de muitas matrizes e gêneros, e depois um período ali de decantação, de exploração dessas criações. Então, se você pensar como a música era na época do bar e ouvir os Beatles, se você ouvir com o mesmo frame, né, com o mesmo tipo de ouvido e de olhar, falando metaforicamente, vai parecer que os Beatles é uma coisa realmente muito pobre, né, perto do bar. Mas aí, se você realmente não se colocar naquele determinado tempo, a sua análise fica prejudicada. Agora, de fato, não é todo dia que você tem um Paulinho da Viola, uma Dona Ivone Lara, uma Elis Regina, né? Não é toda hora que aparece isso. A gente tende a achar, por causa de todas as coisas, né, do sistema que vivemos, a propaganda, o sistema, né, de obsolescências programadas e tal, de que de 6 em 6 meses vai surgir uma coisa nova. E o que eu acho é que quando a natureza nos dá, por exemplo, a Rosinha de Valença ou Baden Powell, ela precisa descansar depois. Então, não é toda hora que existe o extraordinário. Se o extraordinário surge a toda semana, ele deixa de ser extraordinário, passa a ser algo da ordem do dia, né? Ô Bosco, eu achava que eu sabia escrever muito bem como jornalista. E aí a inteligência artificial veio e me deu um coro. Aí, por que eu estou te falando isso? Porque há pouco tempo, você sabe que eu sou meio metido assim, querer tocar música, guitarra, não sei o quê, no mundo você musical. Você trata bem a guitarra, você não maltrata a guitarra. Há pouco tempo, e há pouco tempo eu fiz um teste, Bosco, com a inteligência artificial, fiquei impressionado. Ela criou a letra
criou a melodia, criou a harmonia, incrível, o som Sim. maravilhoso, que poderia botar em gravadora e tudo. E aí, o que aconteceu com o nosso mundo artístico? Eu acho que é o seguinte, né? Quando você fala de inteligência artificial, é tipo harmonização facial, né? Um nome genérico para uma série de procedimentos diferentes. Inteligência artificial é um guarda-chuva que tem um monte de coisas lá dentro. Então, a inteligência artificial que eu uso, por exemplo, para restauração de fitas antigas é diferente da inteligência artificial que a gente está usando agora para correção de áudio, e tem uma série de protocolos aí ligados à inteligência artificial. E existe essa inteligência artificial também que produz música. Bom, acho que é importante lembrar que a inteligência artificial, primeiro é legal não chamar isso de ela. Justamente, isso, né? porque não, mas todo mundo chama de ela chama e ele. de ela, ele isso aqui é uma luta vã minha, que é o seguinte: o celular não é ele, é isso. Mas, enfim, quando você pega a inteligência artificial, é injusto com o William, com o João, porque o que tem ali? Tem ali agrupado, sintetizado, milhares de pessoas juntas. Então, quando você tem um software de desenvolvimento de letra, por exemplo, se esse software estudou, no caso do português, o Chico Buarque, o Dorival Caymmi, o Tom Jobim, o Aldir Blanc, o Paulo César Pinheiro, o Vitor Martins, enfim, caramba, ele coloca ali aquilo, você vê, me trair aqui, aquilo junta um grupo muito grande de inteligências humanas. Especialistas, né? Especialistas. Outro dia eu dei uma entrevista para um amigo jornalista e era uma pergunta específica sobre álbuns que hoje estão rendendo turnês. Aí, bom, beleza, dei uma entrevistinha lá para ele, bacana, um depoimento, 10 minutos. 15 minutos depois, ele me ligou e já tinha, primeiro, transcrito tudo que eu falei, beleza. Aí uma segunda camada de transcrição, já sintetizando os pensamentos. Uma terceira camada, que é uma pesquisa em bullets, como de tudo que eu falei. Então, como se eu tivesse, sabe, dei uma entrevista para você, você chegou na redação e jogou lá para uma pessoa que ficou pesquisando tudo que eu falei e vendo. E para abrir um box na matéria, se eu falei de álbum conceitual, entra lá um quadro explicando o que é álbum conceitual. E aí o que me impressionou, em 10 minutos, 15 minutos depois que ele me ligou, tinha um podcast feito em inglês por uma mulher que não existe e um cara que não existe, conversando sobre tudo que eu falei, como se eles tivessem feito uma reunião de pauta comigo, estudado tudo, para fazer um programa. Isso em 15 minutos. Se eu não me engano, é um notebook LV do Google. E fiquei muito impressionado, porque, por exemplo, quando a gente está falando aqui, eu paro e penso, e você completa, me interrompe, eu faço uma piada. Tinha tudo isso lá. Olha. Então, de uma entrevista veio tudo isso. O que eu acho importante a gente lembrar do Milor Fernandes, o que ele disse na década de 50. A gente pode ser substituído em tudo, mas tem um negócio que é importante a gente lembrar, que a gente é insubstituível, pagando impostos. Né? Então, assim, se todo mundo ficar desempregado e todo mundo for substituído, quem é que vai comprar os negócios para pagar a conta? Né? Então, hoje, por ser um pagador de impostos, é aí que eu falo, bom, pelo menos eu acho que vamos descartar até determinado momento. Eu tenho 55 anos, eu estou relativamente tranquilo, me preocupa Tem uma entrevista do Elon Musk exatamente sobre isso, né? Ele falando para os bilionários que eles vão ter que arrumar dinheiro para sustentar as famílias. A família como a dele, que sustentou ele lá na África do Sul, né, para ele poder sonhar. Não, sustentar as diversas famílias, que ele fala que vai... Todo mundo vai ficar desempregado e a máquina vai nos substituir, né? E você não vai ter quem vai comprar os seus produtos, né? Isso aí é o nó final, né? Isso aí precisaria ter um especialista. Isso é um debate polêmico demais. E agora eu vou entrar num outro debate polêmico aqui, que é envolvendo a música internacional, Bosco. Opa! O Diddy, que está preso aqui nos Estados Unidos, inclusive. Ele é acusado de tráfico sexual, promoção de prostituição e tem um monte de acusação em cima dele lá. Como é que esses escândalos, Bosco, impactam na credibilidade da indústria musical?
Eu acho que o próprio Puff Daddy, eu me lembro que eu estava em Nova York quando ele estourou e ficou sendo chamado do rei de Nova York, me chamou muito a atenção. Eu senti ali, embora eu fosse muito menos experiente, que a gente estava diante de um ponto chamado ponto pivotal, né? Porque você tinha um rapper que não faz rap direito, que não escreve as suas próprias linhas, que não programa os seus beats e que não dança e que não produz. Eu falei, cara, acho que é o primeiro artista da história que vai para o topo de Nova York, dos Estados Unidos, que é uma das mecas, se não a meca mundial da música, do negócio de música, vamos né, lembrar bem, que não faz nada em especial. E é conhecido por não fazer nada em especial. Então eu falei, isso aí é um ponto pivotal. Agora, dentro desse universo, esse culto às armas, o culto à grana, essa coisa sexista, machista, aparentemente homofóbica, misógina, eu acho que tudo isso, cara, é um coquetel terrível, né? Terrível, que foi crescendo. Agora, independentemente disso, das pautas, né? Porque um filme policial feito pelo Scorsese não quer dizer que ele vá fazer aquilo na vida dele. Eu acho que no caso do Puff Daddy, se tudo se confirmar, é uma pessoa profundamente doente que tem que arcar com as consequências dos seus atos e é uma vergonha específica, né? Eu não acho que isso vaze para o mundo da música toda, não. Eu acho Não. que pega uma parte específica, né, da música pop, né, do hip hop especificamente, e eu acho que é um momento de repensar. Que artistas andarem com armas, poxa, William, você já foi ao estúdio algumas vezes, você tem um monte de amigos do meio. Eu nunca falei de arma com ninguém da música. Aliás, eu entrei na música para ficar longe desse tipo de coisa, né? Então me machuca um pouco esse culto ao gangsterismo, esse culto equivocado, né? Porque uma coisa é você ter o desejo de ascensão. Eu acho belíssimo um preto americano transformar o Rolls Royce num ícone preto americano. É muito interessante essa ascensão. Agora, a gente não pode esquecer que existem questões aí que são inegociáveis, né? Tipo, você chamar as mulheres de maneira contínua daquele nome que você sabe que chamam, e dinheiro sendo jogado, e metralhar. A quantidade de rappers mortos nessa década é assustadora. É incrível, Né? é incrível. Então, são quase. Assim, tem pessoas que não são muito conhecidas no Brasil. O Pop Smoke, que era muito grande na América, não é conhecido. Aí o XXX Tentacion, que é muito grande no mundo inteiro, que usa o cabelo preto e branco aqui e tal. Todo mundo assassinado com metralhadora e tal. Quero lembrar, para fechar, desculpe me estender, o Quincy Jones reuniu todo mundo logo depois da morte do Tupac Shakur e do Notorious B.I.G. Ele chamou todo mundo na casa dele e falou: gente, vocês estão ficando malucos? Eu venho de Chicago, eu quase fui um bandido, e eu entrei numa casa, invadi uma casa, vi um piano e aquilo mudou minha vida. Nós somos artistas, a gente não, sabe, a gente não pode ter isso, ter tiro dentro do estúdio, é uma coisa muito distante daquilo que eu imagino que seja o mundo proposto pela música, que é um mundo, enfim, de fantasia, de vibração, de esperança, e mesmo que trate das coisas duras, trata de um jeito leve, né? Agora, você falou aí no Notorious B.I.G., são teorias conspiratórias a ligação dele com a morte dele, e inclusive com a morte do Michael Jackson, né? Eu acho que o Michael Jackson talvez seja um pouco demais, um segurança que trabalhava e foi. Acho que o Michael Jackson, as pessoas sabem que ele morreu do que ele morreu mesmo, né? Uma pessoa que está tomando anestésico usado em cirurgias, coisa pesada, está tomando aquilo no dia a dia, como aconteceu com Elvis. Uma coisa que eu aprendi, William, quando um artista passa a ter um médico na sua folha de pagamento, aí O isso é negócio muito não está bom. perigoso. Agora, essa relação toda de assassinatos, né, esse cruzamento do Puff com o Tupac e o Big, tudo faz algum sentido, não é uma extrapolação muito grande. Lembrando do American Gangster, estrelado pelo Denzel Washington, que o pai do Puff era o motorista desse personagem do filme. Então, ele já cresceu no meio desse lance todo. O que me entristece é ele ter conseguido vencer na vida, tendo meia gota, né, de talento, conseguiu montar um império bilionário a serviço de uma coisa doentia, né? Pode haver relações, sim. O Michael, eu acho que é um pouco uma extrapolação, né? Eu acho que sim. Vamos lá. 2016, eu acho que é 2016 o filme da Elis, não é?
Foi produzido em É, 2016. é 2014. Ele 2014, acho foi que tem 10 lançado. anos. É, É, ele, eu gosto de comentar porque ele não tem claro, época para você assistir, né? A Elisa é sim. eterna, né? Deus Ela, trouxe. não é, a Elisa é maravilhosa. Ele capturou fielmente quem era a Elis Regina para você, tanto quanto artista como pessoa, que você teve o privilégio de ficar no colo da Elis, né? Sim, sim. Não, antes disso, né? Ela Antes disso. fez um show no Canecão até o 8º mês de gravidez comigo lá Pois dentro. é. Então, Você imagina, estava a lá já pessoa vendo as cantando, vibrações da música. estava lá assistindo, ouvindo de graça, né? Mas e Olha, aí, o que você sentiu desse filme? Ele é a Elis ali, retratada mesmo? eu acho que o filme do Hugo Pratt, eu sempre falei isso para ele, é um bom filme. O Hugo decidiu tratar a vida inteira da Elis, o que é muito complexo, mas eu acho que ele chegou muito próximo à realidade. A Andréa Horta é uma grande atriz que sempre foi fã da Elis durante a adolescência, cortou o cabelo igual, se preparou muitíssimo. Eu acho que chegou muito perto do que é. Agora, quem conhece, né? Poxa, é muito difícil, sobretudo para um filho olhar e ver a mãe ali, né? Mas eu acho que É. pelo sucesso, pela longevidade, pelo número de prêmios, eu acho que o público, né, acabou se sentindo agraciado, se sentindo bem vendo o filme. Eu, como filho, acho que está bem retratado. Sempre achamos que você pode abrir uma câmera e pegar um outro ângulo, mas uma figura como a Elis, acho que ela comporta, ela merece mais de uma obra audiovisual. Ah, sim, sim. Agora tem uma passagem no filme, Bosco, que eu estava assistindo, ela fala assim: "O Brasil está sendo governado por gorilas", e ela fala assim, Sim, sem querer sim. ofender os gorilas. É. Para você, Isso é Bosco, bom. a política brasileira é um sofrimento ou nem tanto assim? É um grande sofrimento, sim, né? Porque quando a gente estuda, desde as capitanias hereditárias, a gente vê que o Brasil funciona muito bem, para um pequeno grupo de pessoas, né? Infelizmente. Então, não acho que seja um privilégio do Brasil. E aí eu quero amarrar com a música, que eu imagino que a gente já falou demais, esteja indo para o fim. Já Tem estamos uma aqui já. música do Donald Fagen, What a Beautiful World This É. Will Be. E tem uma hora que ele fala, Just machines making big decisions. Só máquinas tomando as grandes decisões. E aí eu penso, poxa, será que algum dia a gente vai conseguir substituir a classe política por uma inteligência artificial que realmente equilibre? Não tenho nada contra a riqueza, eu tenho contra a pobreza, né? Aham. Então, quem sabe em algum momento a gente consiga substituir não os cantores, não os engenheiros, mas a classe política, né? E algum dia alguém poderia me explicar para que serve um militar. Nunca entendi, de verdade, sem Ah, deboche, nunca aham. entendi. Custa caro e nunca entendi o que fazem. Nunca entendi, não entendi. Andam fantasiados, tem grupos, tem escolas próprias, tem quartéis e ranchos e procedimentos e siglas. Cara, como contribuinte, realmente eu abriria a mão agora. É. Eu vou preso um dia, você vai lá me visitar na cadeia, como a Elis Regina fez com a Rita Lee. Olha aqui, Boscoli, a última vez que a gente almoçou junto, eu tinha te proposto para a gente fazer um. Você já tem um programa na internet? Lá dentro do seu Na estúdio? internet não. Eu faço às vezes participações em podcasts, participei durante 2 anos. Você lembra que eu te convidei para a gente fazer? Bosco, vamos fazer um programa dentro do seu estúdio lá? Como você quiser, mas você está morando em outro país, caramba. Musical, mas eu vou voltar algum dia. Vou voltar, sei que Quando eu voltar, eu vou te encher o saco pra gente fazer alguma coisa aí no seu estúdio. Olha, pode ter certeza. Música, entrevista, conversa, vai ser um negócio interessante. Por favor, vai ser um prazer. Acho impossível você conseguir me aborrecer, mas você pode tentar. Agora, quero ver essa volta aí, porque essa volta eu tô ouvindo faz tempo. Não, mas aí ele vai acorda, acontecer. Naquele céu lá, americana, aquela tranquilidade, aquele recebimento vezes 6 e fala, não, vou ficar aqui mais um aninho. Vai acontecer. Bosco, prazer falar com você, é muito bom esse bate-papo. Obrigado. Viu? Sempre um prazer estar com você de verdade. Em qualquer lugar que você esteja, seja aqui, em outro lugar, aqui no Brasil, no estúdio, pode contar comigo. Você é uma pessoa muito querida por mim. Igualmente. Tamo junto.
Um beijo grande e Um beijo. até a próxima oportunidade. Felicidades para você. Obrigado a você que está assistindo. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.